Bom, gente, depois que a gente viu com o Mário um pouquinho acerca da estrutura dos alimentos que a gente consegue encontrar e dessa transformação que existe nos aminoácidos de substituição do enxofre pelo selênio, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre o metabolismo desse elemento, que é super importante e está presente em várias reações que são vitais na nossa vida, que são vitais no nosso corpo, e a gente não fala muito sobre ele, e geralmente ele é bem excluído assim dos sais minerais. Mas vamos lá. A gente precisa entender primeiro, para falar do metabolismo do selênio, que esse elemento ele pode ser encontrado tanto na forma orgânica quanto na forma inorgânica. E daí as plantas ou outros micro-organismos, mais especificamente as plantas, elas conseguem transformar o selênio inorgânico por meio da absorção do solo do selênio inorgânico e elas transformam em selênio orgânico. E geralmente está em maior presença, está em maior quantidade nos produtos de origem vegetal a selenometionina, que no caso é o selênio na forma orgânica. E os produtos de origem animal, eles contêm em maior quantidade, né, a selenocisteína. E essa transformação daqui ela vai acontecer por uma via de transsulfuração. Mas a gente também pode absorver, também pode consumir produtos que possuam selênio de forma inorgânica, como é o caso daqui, desse lado. Só que aí está seleneto, deveria ser selenito. A forma inorgânica geralmente tem a presença de selenito e selenato. Mas bora lá entender esse metabolismo, o que é que acontece. Quando a gente consome algum dos produtos que Mari disse, por exemplo, que possui uma quantidade grande de selênio, a gente geralmente está consumindo ou a selenometionina ou a selenocisteína. E daí elas vão passar por várias reações que podem culminar ou numa via de excreção ou numa via de incorporação nas selenoproteínas, que são super importantes em algumas reações que a gente vai ver posteriormente. Mas a gente precisa primeiro entender o passo a passo que acontece dentro do nosso corpo. A gente vai absorver a selenometionina ou a selenocisteína, e daí, a selenometionina, ela pode ir direto por meio de uma substituição na metionina, que é um aminoácido. Ela pode substituir a metionina já e se incorporar nessas selenoproteínas. Ou então ela pode, por meio da via de transsulfuração, originar a selenocisteína e depois dar origem ao seleneto de hidrogênio. Tanto aqui também o selenito, ele pode dar origem ao seleneto de hidrogênio. E meio que isso aqui é o meio de toda essa cadeia de reações, porque ele pode originar as selenoproteínas ou a via de excreção pode dar origem a essas substâncias que vão ser excretadas. Essas reações daqui elas vão ser mediadas pela glutationa. E daí, a selenometionina, além de poder indiretamente se incorporar nas selenoproteínas, se transformar em selenocisteína e depois seleneto de hidrogênio, ela também pode, por meio da metionina alfa-gama liase, se transformar já no metilselenol. Mas vamos primeiro pensar que ela se transformou na selenocisteína, depois passou a originar o seleneto de hidrogênio e agora a gente vai para uma via de excreção, porque está com quantidades grandes, com quantidades que precisam ser excretadas no nosso corpo. Daí, originando o seleneto de hidrogênio, pode vir passar por uma cadeia de metilações que são feitas por meio da tiol-S-metiltransferase e originar esse selenoçúcar, mas deixa eu explicar, a gente precisa meio que dividir, porque quando a gente está com selênio em quantidades adequadas no nosso corpo, vai ser originado esse selenoaçúcar. E daí já é diferente. Em contrapartida, quando a gente tiver com uma quantidade muito alta, com a quantidade tóxica de selênio, o produto vai ser diferente. Então, pensando que a gente está com uma quantidade normal, com a quantidade adequada de selênio no nosso corpo. Essa via vai ser usada essa via daqui, que é uma via de monometilação, ou seja, só vai ser metilado uma vez. O seleneto de hidrogênio só vai sofrer uma metilação por essa enzima daqui. E vai originar esse selenoaçúcar, que é o beta-metil-seleno-N-acetil-D-galactosamina. Mas, se a gente tiver consumido uma quantidade tóxica de selênio, já vai ser uma via diferente, porque
daí vão acontecer em cadeias, metilações em cadeia, que no caso podem ser, aqui é uma metilação, e depois esse produto daqui vai ser metilado novamente, e depois metilado novamente, em doses, lembrando que quando a gente tiver com doses um pouco maiores do que é o adequado, e daí vai ser excretado na urina esse produto daqui, que é uma substância trimetilada. E daí vai ser excretado na urina quando tiver em doses adequadas ou pouco tóxicas, como eu falei. E daí, o que é que acontece quando a gente ou um paciente ou alguém tiver consumido em doses tóxicas o selênio? Já vai ser produzido outro produto, porque o que é que acontece? Vai ocorrer uma saturação desse produto daqui, desse trimetilselenônio, porque vai estar em altas quantidades e o corpo vai estar tentando excretar. E por acontecer uma saturação, essa reação daqui ela vai ser direcionada para essa substância, que é o dimetildiselenito. No entanto, essa substância ela é volátil. E o que é que acontece? A gente vai acabar eliminando, vai acabar excretando por via respiratória. E daí essa substância ela vai dar um odor, ela vai ter um odor característico de alho. E é o que acontece quando alguém consome em doses que são tóxicas o selênio e vai ter um quadro que a gente chama de selenose, porque vai estar em doses muito altas de selênio. Aqui eu falei, nessa rota daqui, que é a forma orgânica, quando a gente absorve o selênio na forma orgânica. Contudo, vai ser praticamente a mesma forma, só que aqui é na forma inorgânica, que, como eu disse, vai passar pela glutationa, vai se transformar em seleneto de hidrogênio. Pode acontecer de novo essas metilações, dependendo de como tiver o funcionamento corporal da pessoa, se a pessoa tiver ingerido muito selênio ou não. E daí, quando a gente passa quando a gente se alimenta de compostos sintéticos, porque os compostos que eu falei, tanto de forma orgânica quanto inorgânica, geralmente são compostos mais naturais. Mas compostos sintéticos, quando a gente absorve, esses daqui são compostos sintéticos e que possuem o selênio. Ele vai passar por uma transformação, vai se transformar em metilselenol e depois para seleneto ou também pode ser excretado. E de novo vai acontecer o que aconteceu com as outras substâncias. Ou então, tanto os compostos sintéticos quanto as proteínas, os aminoácidos que a gente viu aqui na forma orgânica, quanto da forma inorgânica, a outra via que eu falei foi justamente a incorporação nas selenoproteínas. Mas como isso acontece? Quando chega a seleneto de hidrogênio, ele pode o seleneto de hidrogênio, por meio da selenofosfato sintase, da enzima selenofosfato sintase, vai originar o selenofosfato. E esse selenofosfato, ele vai culminar na selenocisteína, e daí essa selenocisteína ela vai ser incorporada nas selenoproteínas. E as selenoproteínas é um pouquinho do que a gente vai falar daqui a pouco.